Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou o Werner Bezerra e é o seguinte, mais de 40 anos, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são lugares diferentes, se você não pode confundir, há mais de 60 episódios a gente fala isso e vamos continuar dizendo até você nunca mais esquecer. E eu sou a Sabrina Baez e estou aqui hoje para contar mais uma história inspiradora de pessoas que conectaram com seu propósito e assim puderam impactar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas ao seu redor. E a cada episódio temos aqui relatos reais de indivíduos corajosos que enfrentaram e superaram as suas dificuldades para serem considerados referências. Nós do NovoCast acreditamos que essas histórias compartilhadas podem fazer você ser guiado em novas possibilidades, por isso a gente traz gente muito especial aqui nessa mesa, tá? Hoje não vai ser diferente. Então junte-se a nós aí nessa jornada de descoberta. Hoje a gente não vai tomar um tereré, a gente vai tomar um chimarrão aqui com Erva Mate Santo Antônio. Então prepara o seu tereré aí ou o seu chimarrão, que eu vou apresentar aqui o nosso querido convidado do dia. Então hoje a gente tem a honra de receber um convidado muito especial. Ele é engenheiro civil com pós-graduação em marketing e possui uma vasta experiência como produtor rural e proprietário de renomados atrativos turísticos aqui em Mato Grosso do Sul. Gente, são lugares incríveis, como o Recanto Ecológico Rio da Prata, a Lagoa Misteriosa e a Estância Mimosa Ecoturismo, todos certificados, pessoal, com um carbono positivo. E a gente vai entender um pouco mais o que significa isso aqui hoje no programa, tá? Além da sua carreira de sucesso no turismo ecológico, sustentável, a gente já conversou um pouquinho aqui antes, ele tem essa convicção muito latente no coração dele. Ao longo dos anos, ele tem se dedicado a transformar fazendas tradicionais em recantos ecológicos, promovendo a sustentabilidade, olha só que legal, e a preservação ambiental, desempenhando papéis importantes em várias organizações de turismo e preservação ambiental. Ele é presidente do Comitê da Bacia do Rio Miranda, MS, conselheiro do Fórum de Turismo do MS, presidente do IASB, Instituto das Águas da Serra da Bodoquena, entre outras funções notáveis. Também já foi secretário de Turismo de Bonito e tem sido uma figura influente no desenvolvimento do ecoturismo da região e nesse assunto específico da certificação em carbono positivo, não é nem carbono zero, é carbono positivo já o que ele já tem. Então vem tomar esse tereré, esse chimarrão gostoso com a gente e com esse engenheiro e produtor rural Eduardo Foley Coelho. Seja muito bem-vindo ao NovoCast Podcast. Estou muito feliz por estar aqui, tá? Com a Sabrina, com o Werner e com o Júnior. Tá? E para mais uma aula de como fazer um podcast. É isso aí. Acertou o nome. Acertou o nome. Por meu treinamento. Legal. Vamos lá. Isso Gente, mesmo. é o seguinte, antes da gente começar, vou contextualizar um pouquinho o nosso diretor, que também faz parte dessa mesa, tá sempre por aqui, tá? Vocês sabem o que é ecoturismo, então a gente vai atualizar todo mundo aqui que está na nossa audiência, tá? O ecoturismo é uma forma de turismo responsável que ocorre em ambientes naturais focado na sustentabilidade, preservação ambiental e bem-estar das comunidades locais. Esse tipo de turismo promove a conservação dos recursos naturais e culturais, oferecendo aos turistas experiências únicas em contato direto com a natureza. Isso é muito especial, principalmente aqui em Mato Grosso do Sul, né? O ecoturismo envolve uma série de atividades como caminhadas, trilhas de observação de aves, mergulhos em águas cristalinas, visitação em parques nacionais, entre outras milhares de coisas. Além de proporcionar experiências inesquecíveis para quem se propõe a fazer, né? O ecoturismo também gera benefícios econômicos para as comunidades locais, incentivando a preservação do meio ambiente. Demais, né? Segundo os dados da Organização Mundial de Turismo, a OMT, o ecoturismo está crescendo uma taxa anual de 20%, demonstrando seu potencial não apenas como uma ferramenta de conservação ambiental, mas também como motor de desenvolvimento econômico e sustentável. É incrível ver como o turismo pode ser uma força positiva para o meio ambiente e para as comunidades ao redor do mundo. E hoje a gente vai falar como isso acontece na prática com o nosso convidado especial. É uma honra ter pessoas como você aqui para expandir a nossa consciência sobre isso, tá? A gente sempre numa conversa, numa palestra, né? É muito importante que a gente saia melhor do que a gente entrou. Então hoje a gente vai sair com certeza assim. Eduardo, conta pra gente como é que um engenheiro civil se tornou um produtor rural tão notável? Foi por escolha? Foi as circunstâncias da vida? Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória. Bom, eu sou neto do Laucídio Coelho,
Tá? Hoje tem o Laucídio Coelho Neto, que é o que já foi presidente da Crisul. O Laucídio Coelho foi uma pessoa que começou do nada, acho que de herança ele ganhou 6 ou 12 novilhas, e aí perto do fim da vida dele, ele estava no Guinness como o maior proprietário rural do mundo. Tá? Por exemplo, o pessoal chama de latifundiário. Então ele mal sabia escrever, teve 12 filhos, tá? Entre eles o seu Lúdio, o antigo seu Lúdio, que foi prefeito da capital, foi senador, e ele é uma pessoa muito sábio. Desde jovem, com 20 e poucos anos, ele era chamado para ajudar nos espólios, sem ganhar nada. Então a família estava naquela confusão para dividir os bens, chamava ele pacificava e conseguia fazer divisão. Então, uma pessoa que tinha uma sensibilidade muito grande, uma observação, e ele era um ambientalista na época dele. Depois eu falo um pouco disso. Bom, meu pai era médico, ele formou lá na Praia Vermelha, que depois virou o FRJ, no Rio de Janeiro, e depois que ele formou, meu avô conseguiu formar 11 dos 12 filhos dele em curso superior. E só o tio Lúdio não ficou formado porque ele queria trabalhar, ele queria estar nas fazendas. Aí meu avô deu um ralo nele para ver se ele desistia. Ele não desistiu e se tornou o braço direito do meu avô. E era um sábio também, né? Então meu pai formou lá no Rio de Janeiro e aí ele resolveu, não falava inglês direito, ir para os Estados Unidos para continuar estudando lá, fazer especialização. E aí ele foi, eu acho que primeiro para o lado de Nova York, depois ele foi parar em São Francisco, e lá ele conheceu minha mãe, que era enfermeira. E aí ele tinha um conversível muito bacana, né? Aí eles se casaram, tiveram 2 filhos lá, foram depois para Chicago, aí me fabricaram em Chicago. Você é internacional, então. Internacional, mas tem mais aí um pouquinho. Legal. Aí meu pai foi convocado para a Guerra da Coreia. Ele era médico e, apesar de não ser americano, foi convocado. E a Guerra da Coreia foi uma das guerras mais sangrentas do mundo. Eu fui lá nos Estados Unidos, num lugar que tem um memorial, é uma coisa impressionante. Talvez as guerras que mais morreu gente no mundo. E ele resolveu não ir. Depois ele arrependeu, porque seria uma grande... Ele falava, eu me arrependi de não ter ido, porque seria uma grande escola para mim. Porque experiência de vida, né? Experiência de medicina. Sim. E aí ele veio embora para o Brasil, largou minha mãe para trás, e a minha mãe, aí mandou uma irmã dele buscar minha mãe, que não falava inglês. Ninguém falava inglês aqui, né? Raramente. Aí vieram de navio, ela já estava de quase 7 meses, aí vieram para Campo Grande. Aí no dia que ela entrou em trabalho de parto, meu pai estava para a fazenda, estava chovendo no meio de setembro, aí um tio meu que não falava inglês levou ela de jipe para a maternidade, levou de jipe para a maternidade, quase atolou, chegou na maternidade, acabou a luz. Então, um negócio bonito. Aí eu sou o 3º filho, aí ela teve mais 3 meninas, mas teve todas em São Paulo. Aí eles mudaram para São Traumatizou, Paulo. Eduardo Grosso do Sul. Eles mudaram para São Paulo, onde ela teve mais 3 meninas, e ele trabalhou lá no Hospital das Clínicas, na equipe do Dr. Zerbini, né? Aí mais tarde, ele tinha uma carreira muito bem sucedida, era professor lá também. Ele era angiologista. E, então, mais tarde, ele resolveu vir para cá, porque ele sabia que ele ia ser um grande produtor rural, e que ele tinha que iniciar os filhos naquela cultura, tá? Que isso não dá pra fazer em São Paulo. Apesar dele ter comprado uma chácara em Mongaguá, que é perto de Santos, e tinha banana lá, ele botava a gente para cuidar da banana lá, puxar água do poço na bomba, que não tinha luz. Ele botava a gente no ralo, né? Sim. Então ele veio para cá. E quando eu tinha 7, 8 anos, se mudamos para Campo Grande, e eu sou nascido em Mato Grosso. Sim. Tudo bem. Campo Grande, Mato Grosso, que a gente era um estado só, né? Que foi dividido, né? Então, mas eu quando falo onde que eu nasci em Mato Grosso. Mato Grosso. A minha identidade até hoje está escrito lá Mato Grosso. Então quer dizer que o seu avô tirou o seu pai do mundo das fazendas, quis que ele estudasse, foi para os Estados Unidos, né? E aí o seu pai fez ao contrário, resgatou vocês para vocês voltarem para esse mundo, né? Sim.
E o meu avô, na época que o meu pai voltou voltou para Campo Grande, meu avô montou uma clínica num quarto da casa, que ali na 15 de novembro, em frente à praça, aquela praça antiga lá, montou uma salinha para ele clinicar lá, mas ele clinicou um pouco, mas o que ele clinicava mais era nas fazendas, porque ele ia fazer os acertos de conta nas fazendas e aí virar aquela fila de pessoal clinicando com ele, né? E ele era um clínico geral de mão cheia. É impressionante a capacidade, a percepção dele para entender as doenças. Uma vez eu fui para Cuiabá, a gente praticava natação. Lá foi uma guerra, né? Porque o pessoal de Cuiabá e Campo Grande tinha uma rivalidade rixa, enorme, né? Aham. Quebramos a escola lá, cadeira em cima dos outros, né? O negócio era feio. Aí, por Você isso, estudava onde aqui? eu estudava no Dom Bosco. Dom Bosco. E aí por isso que dividiu, né? A rivalidade era muito, muito grande. E aí eu voltei com paratifo, né? Aí ele identificou, e não é uma doença comum paratifo, ele identificou pelo pulso. Aí quando eu fui no médico, ele falou, ele deve estar com paratifo. Aí o médico pegou, fez exame lá, confirmou. Então ele tinha uma habilidade clínica, apesar de ser angiologista, muito, muito forte. Que interessante. Que coisa, hein, cara? Engraçado, só esse comecinho já dá pra entrar naquele programa, né? Que história é essa? É só isso aí dá um livro, meu. Só essa parte da história já dá um livro. É engraçado, né? E vocês tentaram sair da fazenda, mas a fazenda saiu de vocês. Tava sempre ali envolvido, né? Vocês devem conhecer o Kenneth Correia, né? Que é especialista em inteligência artificial, né? E ele escreveu um livro sobre a minha mãe. Sobre a história da minha mãe, que é muito legal. Então, às vezes, chamar ele para falar... Já vamos colocar aqui. Ele foi nos lugares que onde ela nasceu, a casa que ela se casou. Legal. E ele só não fez, porque quando ela se formou em enfermaria, ela resolveu sair de Nova York e ir para São Francisco de carro, né? Comprava um carro velho, ela e mais 2 amigas, mas não chegou, né? Teve que concluir, né? Então, ele só não fez esse percurso. Aí ele foi no lugar de Chicago, que eles tiraram uma foto. Então ele fez um livro muito bonito. Caramba, mano. Eu chamo ele de Keninho, porque ele tem um irmão que chamava Kenneth também, né? Então ele é o Keninho. O Eduardo, e você foi criado então por uma mãe americana, um pai médico, e o que você imaginava ser quando era criança? O que você tinha em mente? Bom, no começo eu acho que não tinha em mente nada, né? Eu acho que a partir de quando eu estava estudando o 3º ano no Rio de Janeiro, para fazer o vestibular lá, e naquela época já formou na minha cabeça que eu queria trabalhar com fazenda, né? Eu não tinha certeza que isso ia acontecer, porque herança é uma coisa que você nunca pode ter certeza, Sim. né? Mas eu queria aquilo, né? Era o meu objetivo então, você não lá para pensava em trás. ser engenheiro? Não, até eu fiz engenharia meio torto, né? Como que é isso? Bom, eu sempre fui uma pessoa que saiu bem nas notas. Eu sempre Você era estava bom lá aluno, era um bom aluno. eu sempre estava no top 10 da sala, mas depois eu fiquei pensando por que isso, né? E aí eu cheguei à conclusão, porque eu era míope, né? E eu não enxergava direito. Eu acho que eu não enxergava direito. Então, eu sempre sentava nas primeiras filas. Então, eu prestava atenção na aula. E eu sempre saía bem. Eu fui descobrir que eu era míope quando eu fui para o Rio de Janeiro, acho que há 17 anos e pouco, para fazer o 3º ano, junto com o cursinho. E aí, andando na Só de Copacabana, eu vi que eu não enxergava nada, aquele monte de letreiro, né? Aí eu fiz o óculos, aí ficou uma maravilha depois que eu pus o óculos. Foi chocante. Deus, você já estava adulto, quase adulto já. Eu não sei, meu pai era médico, né? Era meio esculhambado, né? Era muito filho. Então, eu sempre fui bom aluno. E aí, meu irmão, meu irmão do meio, que é um pouco mais velho que eu, ele passou na Federal do Rio de Janeiro para medicina. Então, eu fui para o Rio, eu tinha que passar na Federal também, de engenharia. Olha a pressão, né? Se ele passou, eu tinha que passar. Aí, na primeira aula do cursinho, eu me senti um ignorante, que o nosso ensino aqui era muito defasado em relação a lá. Então, aí estudei muito, mas muito mesmo. Ralou. E aí eu aprendi a estudar, eu aprendi a aprender.
E aí, chegando no final do período, eles me chamaram para a turma do IME-ITA, que eu teria condição de passar. Eu assisti 2 aulas, não gostei daquilo, porque também eu queria ser fazendeiro, né? Uhum. Aí eu voltei para o cursinho normal, aí eu passei na Federal do Rio de Janeiro. Tá? E qual que era a sua pergunta original, que eu fiz um desvio aí? Se você tinha alguma visão de ser engenheiro quando você era criança. Bom, a engenharia, eu, uma vez conversando com meu pai na varanda da casa dele, falei, ó, que eu queria ser agrônomo, né? E aí ele falou, ó, as 3 profissões básicas da sociedade, naquela época, eu acho que até hoje, é direito, engenharia e medicina. Então essas são as profissões básicas. Aí eu pesquisei um pouco mais agronomia, não tinha internet, aí tinha agronomia na Exalc, no interior de São Paulo. Não tinha internet, eu achava que aquilo era uma porcaria. Rio Grande do Sul, acho que Santa Maria, longe demais, e também interior. E Rio de Janeiro, seropédica, que lá é bem ruinzinho, a seropédica, não sei se vocês conhecem. E, então eu falei, não dá para fazer agronomia nesses lugares ruins aí, né? Eu quero ir para o Rio de Janeiro, então eu vou fazer engenharia, porque meu objetivo é aprender a aprender. Isso eu já tinha lá no começo. Legal. Eu quero aprender a aprender. Aí eu fiz 2 anos de engenharia no Rio de Janeiro, na Federal, e aí eu mudei para Campo Grande, porque eu queria me aproximar das fazendas. Meu pai ficou uma onça comigo, porque como que saía da Federal do Rio de Janeiro para vir para a estadual daqui, que logo em seguida virou federal. E aí aqui eu formei mais 2 anos e meio. Então, porque o curso lá era muito mais forte do que daqui. Agora, se o Eduardo foi chamado, que ele poderia entrar no ITA, pensa se ele é inteligente também, Então né? era um bom aluno, era um bom Ele é aluno. bom, Sim. né? Não, eu estudei muito. Legal. Porque, Dedicou, né? eu fiquei chocado como eu me senti um burro Entendi. nas primeiras aulas. Entendi. Eu não sei se vocês fazem aquilo para esculhambar com as pessoas. Mas eu estudei muito. Eu estudava no ônibus, aí na ida para o 3º ano lá, estudava na volta, estudava de Legal. tarde, estudava à noite. Eu só não estudava domingo. Que a gente ia lá tentar pegar onda e tal, aí eu não estudava domingo. O resto eu estudava o tempo todo. Você vê, gente? Você vê onde a pessoa chegou, onde ela tá, né? É tão legal ouvir isso no passado, né? O que ela passou para chegar onde ela chegou. E você trabalhou na área de engenharia? Como que foi depois que você se formou? Quando eu me formei, estava abrindo um programa de organizações e métodos no Banco Financial, que era um banco que a família tinha uma participação forte. Na época estava muito ruim de emprego, e aí eu procurei lá e me identifiquei muito nesse grupo de organizações e métodos, que eu aprendi demais lá. Então, eu não entrei como chefe, nada, e eu acabei virando um chefe informal. Eu ganhava a mesma coisa que os outros, só que todo mundo vinha me consultar. Olha E só. no grupo estavam gerentes, eles pegaram gerentes de agência, pessoas que estavam há muito tempo no banco, foi uma experiência muito boa. Então eu aprendi a fazer a análise para entender o que pode melhorar nas empresas, quais os processos que não estão bem. E logo no começo teve um programa de sugestões que o funcionário podia ganhar ponto. Então, que vinha sugestões, a gente analisava, pontuava quanto que ele ia ganhar. Aí eu tinha que às vezes eu tinha que ir para a agência lá em Corumbá, aqui em Dauana, para conversar com a pessoa, entender o que a pessoa estava falando. Foi uma experiência de vida muito, muito forte. Aí eu Você foi mais para a da gestão, então, não da... Sim, organizações e métodos. Aí também, como eu era engenheiro, o pessoal da diretoria do banco mandava as agências que ia fazer, que naquela época estava fazendo muita agência, para mim analisar o projeto. Legal. E ver se o projeto estava ok. E eu pegava aqueles projetos e normalmente eu reduzia em 30%, 40% o tamanho do projeto. Eu desenhava direito o mobiliário, então eu fiz muita economia para eles. E eu fiz muito curso em São Paulo de análise de formulário, de arranjo físico. Foi uma experiência de vida fantástica para mim. Aí eu tive que sair do banco, ia fazer uma carreira muito grande lá, porque uma parte da família vendeu o banco, e a outra parte não vendeu. Houve uma cisão na família. E aí meu pai falou que era para mim sair. Aí eu falei, não, eu não quero sair, eu estou muito bem lá. E aí ele falou, não, você vai sair, isso é uma ordem. Aí eu Não tem opção. Aí eu... Não tem escolha. Aí eu vi, não, eu tenho que sair. Eu tenho que sair, eu não posso continuar lá. Aí eu fui comunicar a eles que eu ia sair. Aí um tio meu, que era meu padrinho excepcional, o Italívio Coelho,
Eu conversei 1 hora com ele. Ele ficava falando: você tem que sair, você tem que continuar. Puxa, o pai falando uma coisa e o padrinho falando outra. Você é meu afilhado, você vai ter uma carreira boa aqui. Aí ele falou muito, aí eu falei: ó, eu não posso, porque é uma ordem, eu não posso desobedecer meu pai. Eu gostaria de continuar e tal. Aí ele parou de insistir e eu saí. E aí aí houve uma cisão na família lá, e aí tinha um monte de diretor que estava na Financiar Imobiliária que era ligado ao Tio Italívio. Eles tiraram todos eles lá, e aí eu fui para o departamento de engenharia da Financiar Imobiliária, onde eu peguei para aprovar os projetos de loteamento, que estavam tudo amarrados, não conseguia aprovar, que precisava fazer gestão junto à prefeitura. E aí eu fui desenrolando aquilo, aprendendo, e aí eu fui subindo lá dentro, comecei a fazer organizações e métodos na Financial, e aí mais tarde eu virei diretor e trabalhei vários anos lá. Já vamos descobrir como é que chegou no turismo e conseguiu chegar nas fazendas. Antes, dá um recadinho aí para os nossos Galera, ouvintes. Seguinte, vocês estão vendo que a cabeça do engenheiro é diferente, né? Geralmente o engenheiro é um cara muito inteligente e aqui não tá diferente. É o seguinte, ó. Acompanha a gente nas redes sociais, a gente tá em todos os streams de áudio, a gente tá no Spotify, Apple Podcasts, também tá no Prime Music, né, no Prime Podcast. Enfim, a gente tá em todos os lugares, não tem desculpa pra você não escutar o Novocast. A gente também está no Instagram, tem página no Facebook, as meninas da Impressa estão cuidando da gente e, claro, curta esse vídeo, compartilhe, espalhe a mensagem do Novocast pelo YouTube. Você vai fazer uma pergunta? Não, eu quero saber como que ele chegou nas fazendas e no turismo. Mas pós-graduado. Não, assim, porque uma das coisas, né, eu falo assim pra vocês, ó, sempre papel e caneta, tenham papel e caneta assistindo algum podcast, seja o Novocast, seja outro podcast, porque uma das coisas que ele tá falando aqui, né, sobre aprender a aprender, como isso é importante, assim, se você aprender a aprender, você consegue fazer qualquer coisa na tua vida, entendeu? Aí ele falou, comecei a engenharia, foi meio torto ali e tal, terminou, né, como nas fazendas, aí já puxando o gancho pra pergunta da Sabrina, você fez também pós-graduação em marketing, né? Que é uma das coisas que eu acho que mais importantes no mundo de hoje, no mundo de narrativas, você conhecer, saber um pouco sobre marketing. Mas isso é muito, muito legal, né? Você se propor a fazer uma coisa e aprender a aprender. Outra coisa que eu lembrei daquele livro da Brené Brown, que fala sobre a vergonha como o motor de um comportamento. Coragem de ser imperfeito. Né? Motor de um comportamento. Aí ele falou, putz, eu não sei se aquele pessoal fazia aquilo pra esculhambar a gente, né? Mas deixou, né, você com uma certa vergonha e você falou assim, putz, eu vou soube lidar com a vergonha e virou o jogo, exatamente. E virou o jogo. Sabrina, vai. Então, mas aí nesse contexto todo da engenharia, quando e como que você chegou, pai? Eu quero ir pras fazendas e como que foi? Como que você chegou lá onde você tá? Bom, a gente vai para as fazendas, a gente ia para Santa Lúcia, que é no Pantanal, hoje de Mato Grosso, que é entre o Rio Piquiri e o Rio São Lourenço. Desde muito criança, de 7, 8 anos, a gente ia todas as férias para lá, ficava 1 mês, às vezes até mais. Então, muito jovem, com 10 anos, a gente já ia no campo, ficava o dia inteiro no campo com os peão, sem nenhum adulto da família, né? Então, aquilo foi dando essa vivência. Então, ver o Pantanal seco, ver o Pantanal cheio d'água, né? E aí, quando eu comecei a ter idade para poder guiar, o meu pai me botou para cuidar de uma das fazendas. E era meio parcial aquele negócio, mas era como se eu estivesse cuidando. Ele mandava um gerente também de vez em quando lá. Então, eu tinha a função de, uma vez por mês, rodar a fazenda, ver todos os gados, fazer o acerto de contas, pagar o pessoal e voltar para Campo Grande. Então, a gente fez isso. Enquanto eu estava trabalhando na Financiar Imobiliária, eu continuei cuidando de uma fazenda, que é a fazenda que tem o Recanto Ecológico da Prata, que essa fazenda ele comprou há 40 e tantos anos atrás, e na época ele pôs em meu nome a fazenda. Legal. E ele colocou eu para cuidar. Eu que fui lá receber a fazenda. E eu que sempre cuidei da fazenda. Nossa, você tá lá desde o começo, então. Então, eu que cuidei desde o início, né, dessas fazendas. Então, foi meio quase que de berço, né? E antes, lá em São Paulo, nessa fazenda de banana lá. Então, de forma muito natural, ele foi inserindo vocês nesse ambiente. Sim, porque ele achava isso importante e ele falava muito uma coisa. É muito importante ter uma renda urbana, você ser médico, engenheiro,
e você ter a renda da fazenda é complementar. Ele insistia muito nisso, né? E, então, trabalhei, ele conseguiu formar os 6 filhos. E quando que deu quando que você caiu tua ficha, né, que além da pecuária da fazenda, você poderia explorar o ecoturismo, o turismo, né, sustentável? Bom, vou tentar dar uma Uma simplificada. resumida, porque é muita história, né, Eduardo? Uma simplificada nisso. A gente teve uma inflação muito alta no Brasil, lá no governo Sarney, e aí depois o governo Fernando Henrique fez o Plano Real. Tá? Então a inflação alta veio antes do Sarney e eu estava tocando uma imobiliária e uma pedreira. Na imobiliária a gente tinha um monte de contrato de venda de loteamento, um monte de contrato de aluguel. Então cada plano daquele era um trabalho maluco. E a gente estava construindo um monte de prédios em Campo Grande, começou a construir em Cuiabá também, a preço de custo, que a gente administrava, e a gente acabou comprando algumas unidades daqueles prédios de preço de custo para poder fechar o grupo e porque a gente acreditava que era um bom investimento. Então veio aquela sucessão maluca de planos. Então eu já trabalhava muito, eu tive que trabalhar muito mais, porque cada plano daquele, para você decifrar ele, aplica tablita, não aplica tablita, congela não sei o quê, bloqueia o dinheiro. Aquilo era um inferno. E a gente, como a economia também ficou ruim, a gente não tinha dívida nenhuma. A gente começou a formar uma dívida para pagar as construções que estavam em andamento. Fora isso, eu acho que tinha 2 prédios próprios em construção em Campo Grande. Então a gente fez um endividamento que não era nada perto do patrimônio da empresa, mas acho que era 7% ou 8%, mas aquilo era um sofrimento que tinha que ficar rodando. Aí eu consegui pegar aqueles empréstimos, transformar numa resolução 63, eu acho que chamava em dólar, com longo prazo, e aí logo em seguida eu pedi para sair. Eu falei, eu não aguentava mais. Quero ser feliz, eu quero... Não, eu não aguentava mais, porque aquilo foi um inferno tocar aqueles últimos anos. E só numa orientação de reduz, corta custo. Eu não acreditava que cortar custo ia resolver. Era importante ter cortado até um tanto. Mas a partir de um tanto, a gente tinha que empreender para poder sair da crise. Ou a gente tinha que vender algum ativo mais barato para sair da crise. E aí eu pedi as contas e aí o meu pai me perguntou quem que toca. Eu falei, fulano tal da família toca bem. Aí ele pôs essa pessoa junto com o que estava lá e aí logo em seguida ele me entregou a fazenda, porque estava em meu nome, mas era usufruto dele. Certo. E aí eu passei a ter 20% da renda que eu tinha. Na época eu conversei com a minha esposa, nossas filhas eram pequenas, uma tinha 10, outra tinha 8. Eu falei, nós vamos baixar de padrão de vida violentamente. Você topa? Ele falou, não, vamos, estamos junto. Legal. Aí a gente baixou de padrão de vida, passar mais tempo lá na Fazenda de Jardim do que em Campo Grande. No começo do turismo lá, em todo feriado a gente tinha que estar lá, a gente era mão de obra, até para limpar banheiro. Tá? E aí foi num processo, foi crescendo, e aí chegou no que a gente chegou hoje. Que legal. Então, e quais foram as maiores dificuldades, assim, desafios que você enfrentou para inserir assim, o ecoturismo lá? Lembrando desse período aí, que você ficou assim mais lá na fazenda. Não, eu tive muita sorte que quando eu estava estudando eu fiquei 6 meses estudando o que eu ia fazer. Você foi para fazenda e ficou analisando. Sim, eu estava indo um pouco para a fazenda, tinha pouca atividade lá, mas eu fiquei pensando muito o que eu tinha que fazer. Isso foi em que ano? 1994, Bonito já estava com... Não, Bonito não estava nada, assim, estava muito inicial. Tava todo mundo no começo. Tava todo mundo no começo. Tinha a Gruta Lago Azul, com visitação com guia, aí tinha o Rio do Peixe com alguma visitação, o Aquário Natural tinha um bêbado jogando milho para as pessoas, tinha uma operação no Rio Sucuri, e todos os equipamentos eram das agências, tá? Os atrativos não eram estruturados. Entendi. Tá? Então, nessa fase de pesquisa, por exemplo, eu comprei um PCzinho para mim terminar de aprender a atualizar, sobre aprender como é que mexer com Windows, Word, essas coisas, Excel, eu fiquei aprendendo sozinho. Apesar de na Financial, eu tocava um departamento de informática, mas eu tinha um programador lá, eu tinha uma equipe, né? Eu não precisava conhecer tanto, né? Precisava conhecer as pessoas.
Tá, aí você perguntou de A maior dificuldade, assim. dificuldade inicial. Você ficou 6 tá. meses planejando e daí falou, Planejando. vou pro Aí turismo. eu falei, não, eu vou fazer um hotel. É um hotel de ecoturismo. Porque teve um curso de capacitação de ecoturismo promovido pela Conservação Internacional do Brasil, junto com uma Associação Internacional de Ecoturismo, com apoio do Ministério do Meio Ambiente. E foi um curso excepcional, que eu conheci muita gente do setor e que a gente fez visita técnica na Caimã, que era o centro mais avançado de ecoturismo do Brasil na época, ainda é hoje, um dos mais avançados do Brasil. E fiquei amigo do pessoal da Caimã. Depois eu fui visitar. Nessa época, eu falei, bom, eu tenho que visitar mais, dá para mim fazer o hotel. Aí eu fui visitar todos os hotéis de Bonito, os hotéis do Pantanal. Aí levei o gerente da Caimã, que ele não conhecia os hotéis do Pantanal, ele não conhecia o Pantanal. Ficou meu amigo depois. E para entender a coisa. E aí, lá em Bonito, eu identifiquei que já existia um embrião de ecoturismo funcionando. Aí veio o pensamento, bom, para fazer um hotel, eu vou ter que ter um endividamento. Para montar o ecoturismo, eu não preciso gastar quase nada, a estrutura está mais ou menos pronta. E não precisava licença naquela época. Então a gente começou de uma maneira embrionária e eu fui tocando o projeto do hotel. O projeto do hotel ficou prontinho, com arquitetura, bombeiro, cálculo estrutural, hidráulica, só não fez licenciamento ambiental. Aí depois a gente abandonou o projeto do hotel porque foi dando muito certo o ecoturismo. Legal. Então, e a gente tinha umas estradas boas na fazenda, porque a gente tinha cascalhado com as máquinas da pedreira, tinha os decks que a gente usava para a família. Então, para o início, era suficiente. E no início, quem atendia era a esposa do capataz. Aí a gente servia uma pipoca para os visitantes. A água, ele tinha que o visitante tinha que lavar o copo dele na pia do banheiro. E aí servia água num filtro de barro. A casa não tinha luz, não tinha telefone, não tinha, só tinha uma água que não tinha muita água também, porque era um poço comum. Tá? Então, e aí nos feriados a gente começou a servir um misto frio, que eu e minha esposa, a gente fazia lá, vendia para os visitantes, né? Então, mas desde o começo a gente começou com tamanho de grupo, seguro, tá? Porque conceitos de segurança, porque não podia dar errado a operação, qualidade do atendimento, porque aí vem a parte do que a gente tinha uma bagagem em serviços, né? Então, desde o começo, começou a organizar, com estatística. Eu tenho as estatísticas de tudo. Quantas pessoas iam, valor do passeio. Quanto que a gente arrecadou, quanto que a gente gastou. Eu tenho estatística de tudo. E agora, mais recente, assim, de, sei lá, 20 anos para cá, a gente tem todas as estatísticas físicas biológicas, nível da água, temperatura da água, turbidez da água, Cuidado, um monte de coisa. E faz gráfico. E desde o começo, qual era o passeio desse local, do Rio da Prata? Era a flutuação? É a flutuação, o Recanto Ecológico Rio da Prata. Sempre foi flutuação. Sempre foi a flutuação. Aí mais tarde abriu o mergulho com cilindro. Aí depois abriu observação de pássaros, aí abriu cavalgada e depois também passeio de bike. O mergulho com cilindro e a cavalgada e o passeio de bike, eles têm uma parceria, uma empresa que opera essas atividades. E no caso do bike, os equipamentos são dele, as bicicletas. No caso do mergulho, os equipamentos são todos nossos. Então, lá no Recanto Ecológico Rio da Prata, eu posso fazer essas 5 coisas. 5 Flutuação, atividades. que é o carro-chefe, digamos assim. O mergulho com cilindro, passeio de bike e cavalgada. E não tem onde dormir lá, então. Só... É o que o pessoal internacional chama de day use, né? E tem um almoço típico, que tem a assessoria do chefe Paulo Machado. O Paulo já esteve aqui. Paulo já esteve aqui. Tem até um livrinho dele aqui. Tá ali, ó. Ali atrás. Legal. Então, hoje tem licença ambiental, tem monitoramento dos impactos ambientais. Aí, nesse curso de ecoturismo, eu tive contato com o que era uma reserva particular do patrimônio natural. E aí, lá em, acho que 97 ou 98, a gente criou a nossa primeira reserva particular, que é lá na Fazenda Cabeceira do Prata, com 20% da área da fazenda. Reserva particular é quando você pega um pedaço da sua propriedade, seja urbana ou rural, e transforma ela em unidade de conservação. Você precisa aprovar nos órgãos ambientais, aí ela passa
a fazer parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, para constar, para ser os corredores de fauna, né? E aquilo é em caráter perpétuo. Nossa. Então, ele é um ato de amor. Sim. Porque quando você faz isso, você restringe o seu uso. Você só vai poder fazer turismo... Você perde o direito daquela área, de certa forma. Não, você continua dono, mas você perde o direito de fazer algumas atividades. Então, você só vai poder fazer educação ambiental, ecoturismo, pesquisa. Só. Tá? Então, se for bacana a pessoa fazer um túnel de vidro debaixo daquele rio, tá? Para fazer uma Disney lá, eu acho que o governo não aprova. Tá? Então, eu considero que hoje, né? No futuro vai mudar tudo. Então, quando a pessoa transforma a parte da propriedade dele em RPPN, ela diminui de valor. Porque você está botando restrição de uso e puxando uma despesa para você. Porque você vai ter que renovar de 5 em 5 anos o seu plano de manejo, vai ter que fazer monitoramento anual dele. Você começa a ter pessoas do governo vindo participar mais, porque ele é parte de um sistema nacional. E por que você fez isso, então? Se é digamos, um prejuízo? Não, porque a gente queria preservar. Legal. Tá? Aí nós fundamos, eu fui presidente fundador da Repans, que é a Associação de RPPNs do Mato Grosso do Sul, e a gente fez vários encontros, e a gente tem vários depoimentos de proprietários que eles criaram por amor. Então você vê que aquilo não era uma decisão racional, é por amor. A nossa é por amor e racional também, porque como é RPPN, vai dificultar muito se o governo quiser passar uma estrada lá em cima, ou uma linha de transmissão, ou fazer um assentamento muito próximo, é mais difícil. A gente tem um monte de gente para ajudar a gente. Aí mais tarde a gente criou a RPPN da Estância Mimosa, que pega 68% da propriedade, tá? E a RPPN da Lagoa Misteriosa, que pega, acho que em torno de 60% da propriedade. A RPPN da Mimosa, ela protege os campos de Guavira. Será que nós vamos ter Guavira daqui a uns anos? Que legal. Porque Guavira dá em campo nativo, né? Campo nativo é o Na verdade, você está preservando a história, de certa forma. É a cultura, a história. Campo nativo é o que é mais fácil de você meter uma grade e você formar pasto, né? E as pessoas não valorizam muito. Algumas pessoas já valorizam, né? Então, eu acredito que a RPPN, lá para frente, vai valer mais, tá? Quando a sociedade estiver mais desenvolvida. O visitante gosta muito de saber que é uma RPPN, e a maior parte deles é o primeiro contato que ele tem com isso. E vocês falam isso também quando a pessoa chega lá, vocês têm a parte Tem a placa que mostra os detalhes do plano de manejo, quais as espécies que ocorrem, porque tem que fazer pesquisa de tudo, né? De fauna, Tem algum biólogo lá com você? Tem uma equipe de biólogo. Hoje a gente não tem biólogo, a gente tem pessoa que tem gestão ambiental. A gente já teve um monte de biólogo, agora está com uma pessoa de gestão ambiental. E a minha filha é engenheira ambiental, né? Ela ajuda nisso aí. Ela que faz as revisões de plano de manejo, renovações de licença, né? Legal. Legal demais. Vai aí, quero saber do demais, turismo porque aqui. desde que você começou a falar, né? Você começou assim com o que você tinha, o melhor que você tinha. O Cortella fala muito isso, né? Começar com o que você tem, com o que você tem disponível, fazer o melhor que você puder. Teve uma pipoca ali, a água tem água daquele jeito. Você viu o melhor que você puder. Não esperar tá perfeito, né? Cara. E essa parte, né, de você doar mesmo, um papo de legado mesmo, né? Porque você, como você sempre diz, né? O que você deixa dentro das pessoas. Porque, como você tá trazendo pra gente, criar uma RPPN, né? Não para mim não seria lucrativo, se você for pensar naquela papo de CNPJ, né? CNPJ não tem coração. Não tem coração. E aí a gente vê uma coisa de propósito mesmo, de legado, e isso é muito, muito bacana. Eu tenho uma pergunta entendendo, assim, quais foram, assim, as principais conquistas que você vê em relação à cultura? O Edlin esteve aqui e ele falou sobre a consciência do povo. Você falou que os visitantes gostam de saber que é uma reserva, né? Você acha que essa consciência da maioria, se não é da maioria, como é que faz para que todo mundo tenha essa consciência, esse valor dentro de si? Ir lá e num lugar e, assim, fomentar que seja, né? Que a gente preserve o lugar para que outras pessoas também passem por ali.
que que você acha? Tá. Eu vou voltar um pouco na pergunta anterior, depois se eu esquecer, você me lembra Tudo a bem. pergunta. Uma vez uma operadora de São Paulo, ambiental, entrou em contato comigo, que ela queria ter uma escola e ela queria fazer um almoço, né? Eu falei, então tá, fazemos um almoço. E aí dei o preço lá, inventei o preço lá. Aí eu avisei minha esposa, ó, nós vamos fazer um almoço para mental. Ela olhou para mim e falou, Eduardo, nós não temos prato, nós não temos talher, nós não temos copo. A equipe é só uma pessoa. Eu não temos condição de fazer esse almoço. E nós não temos dinheiro também. Eu falei, não, agora eu já fiz compromisso, vamos se virar. E aí a gente e não tinha cadeira, não tinha nada, né? Aí nós arrumamos, cortamos uns tocos lá de árvore caída, Fez um banco. fizemos os tocos lá para o Mesa pessoal e comer banco. no colo, né? As galinhas andando no meio, né? Foi um sucesso, né? Eu adoro as É galinhas uma andando. experiência que eles não têm em São Aí Paulo. um hoteleiro lá de Bonito que foi no dia, ele falou, mas que Eduardo, é um absurdo essas galinhas andando no meio das pessoas. É, o conceito dele. Hoje a gente faz força para que as galinhas estejam circulando por ali, só não quer que elas Tem subam gente na que nunca mesa. viu uma galinha. Não quer que elas subam na mesa, né? Então, a gente tem a história de fazendo o que dava. E logo no começo, eu fui para São Paulo, eu fui ajudar um diretor da Financial na transição lá, aí eu comprei 20 roupas de neoprene, comprei as máscaras, né? Então, a gente foi o primeiro passeio que botou essas coisas. Apesar de estar muito Olha apertado, só. ele falou, não, a gente tem que ter roupa de neoprene, né? Então, dos equipamentos, porque os equipamentos das agências eram de péssima qualidade. Então, a gente começou muito improvisado. Me lembra só o tópico da pergunta que você fez? Como é que as pessoas, Tá. como é que você enxerga a consciência das pessoas em relação à preservação ambiental mesmo? O visitante, ele está num horário, num tempo muito nobre dele, que ele, às vezes, planejou bastante, né? Então, ele está bem mais receptivo, né? Aham. Então, a maior parte dos visitantes, a gente tem eles são muito ávidos para ter o conhecimento. E a gente montou, chama Trilha da Serema, quando a pessoa se equipa, aí ele vai andar pelo pomar da fazenda, e antes de embarcar Legal. no ônibus ou no caminhãozinho que vai levar ele para o início da trilha. Aí ele vai ver a fábrica de doce de leite, que é feito com leite que é da fazenda. Aí ele vai ver um bosque de plantio pelos visitantes, abelha sem ferrão. Aí ele vê uma compostagem com minhoca. Nossa. Aí ele vê um biológico que é feito para aplicar no pasto, passa dentro da horta de manejo orgânico. Aí ele passa de novo numa outra compostagem de folhas, esterco. Aí ele vê o galinheiro, aí passa no viveiro de mudas, que é um viveiro de mudas feito só para doação de mudas, é um centro de despesa. Mudas do aquilo. Cerrado, não? É mudas da região lá. Legal. Inclusive, a gente doa mudas para ir para Corumbá, para vários lugares. E às vezes vende as mudas e o dinheiro reverte ao IASB, que é uma ONG local. Aí ele ainda vai ver o agrofloresta, porque a gente está na filosofia do farm to table, né? A comida produzida na fazenda, pois a gente está cada vez com um índice maior disso. Então ali ele já tem uma imersão enorme dessa parte de sustentabilidade, meio ambiente. Aí tem arara, tucano, arara quase sempre ele vai ver. E a gente não dá alimentação para elas têm que comer na natureza. Tucano é muito comum ver. Às vezes vê aranquã. O que é o aranquã? Aranquã é um Uma ave? pássaro marrom que canta muito alto de manhã cedo, acorda o pessoal. E às vezes vê coró, vê várias coisas. Legal. Às vezes vê jabuti andando no Nós vamos pomar. ter que ir lá ver essas coisas, gente. Que isso aí eu não não- conheço. Que lindo, O Eduardo. meu sonho é que a gente tenha com o tempo as cutias andando por lá também. Cada vez mais. Tá virando um Pantanal a sede da fazenda. Que legal. Legal. Aí a pessoa vai entra num caminhão aberto ou no ônibus, aí o guia vai falar, ó, aqui é um plantio de árvores na invernada para sombra para o gado, que é um silvio pastoril com árvores nativas. Quando ele chega na mata, ele vai ver uma mata preservada, tá? Vê a primeira placa da RPPN, explica para ele que é RPPN. Aí a hora que ele chega no primeiro lugar de água limpa, ele já está treinado. Super. Aham. Ele já está na É na vibe. prática ali, Porque né? Qual que é o Não é teoria, é prática. qual o objetivo de fazer esse início? É para ele passar a respeitar o guia. Legal. Quando ele chega na água, que a gente tem que ter um comportamento Legal. dele de silêncio, não ficar pisando no fundo, ele já está
mais, vamos dizer, domado. Né? Que legal. Não. Que Tá? Então isso estratégia incrível. Estratégia interessante. funciona muito bem isso. Que bom. Tá? E as pessoas... Aí a pessoa chega numa água que tem um monte de peixes e com uma visibilidade de 30 metros, a 24 graus, entre 24 e 25 graus o ano todo. Tá? Nesses dias de muito frio que a gente estava aqui, a gente operou praticamente lotado todos os dias. Às vezes um grupo desistia, porque o cara ficava com medo. Às vezes o outro marcava no lugar. Então a carga lá é 150. A gente operou com 130, 140. Hoje está lotado. Nossa. Então hoje não está tão frio mais, né? Hoje é o último dia do frio aqui. Sim. E o pior é aqueles dias de frio, que estava garoando. Aí é o pior, não tem sol, garoando e frio, também operamos lotado. É porque o Nossa. lugar é muito... Mágico, é muito né? extraordinário. E aí junta com a operação, né? Com todos esses cuidados. Profissionalismo de todo mundo. Porque né? a gente tem 24 anos de operação. Você vai repetindo, todo dia você repete. Repetição você- leva à excelência. Você vai aprendendo a fazer. Cara, E é muito gostoso ouvir a história assim, porque a gente vê hoje o resultado, mas ninguém imagina a dificuldade que você teve indo pra lá, sem ter cadeira, sem ter prato, fazendo um misto frio, tomando água no filtro. É muito gostoso ouvir essas histórias, porque sempre mostra o que é grande se começa pequeno, né? Tem gente que não começa por causa disso, né? Exatamente. Não inicia por conta disso, porque não tem estrutura suficiente, ou aquele... Como é que é o nome do menino, gente? Esqueci, do Rafael Sim. Zago. Rafael Zago falou isso, né? Começa do jeito que você tá, tem, com o entendeu? que dá. Do jeito que tem, do jeito que tá, o melhor que você puder, entrega o melhor que você puder, as pessoas vão sentir isso. As pessoas sentem. Ó, e isso tudo você contou pra gente é no Recanto Ecológico Rio da Prata. sim. E daí ainda tem um passeio da Lagoa Misteriosa e da Estância Mimosa. Conta pra gente como que é essa história dessa Lagoa Misteriosa. Tá. Eu já vi uma foto dela, gente, é profunda. Só o nome, né? O nome Conta pra gente. Eu vou fazer uma volta antes de chegar nisso. Ah, O meu avô, Laucídio Coelho, que eu falei lá no início, aham. e lá em 1930, 1940, está escrito nos livros da família, ele falava, você tem que observar as forças da natureza, botar as forças da natureza para trabalhar ao seu favor, porque é muito caro trabalhar contra as forças da natureza. Olha a visão da Sabedoria, pessoa. né? Então, aí esse negócio da observação é uma coisa que eu procuro ter muito, para a gente botar a natureza para trabalhar para a gente, né? E, bom, o Recanto Ecológico Rio da Prata e a Lagoa Misteriosa, eles estão no município de Jardim, que é vizinho de Bonito. Bonito. O Rio da Prata é divisa de município de Jardim com Bonito, tá? Que é um rio que quando eu fui secretário de turismo, o pessoal nem falava nele, não valorizava como um rio importante de Bonito também, né? E a Estância Mimosa está no município de Bonito, na estrada que vai para Bodoquena, no rio Mimoso. Tá? Ela chama Mimosa, está no rio Mimoso. É Mimosa porque é o apelido da mãe do dono anterior da fazenda. E a gente tem um conceito de não trocar nome de fazenda, porque é uma coisa que o pessoal vai conhecendo. Aí ficou muito legal, Mimosa, Mimoso, né? Aí a gente usa uma vaquinha, tudo cheio de flor, que está no doce de leite também. Sim. Então, para fazer o doce de leite é feito no prata, mas ele era conhecido como doce de leite da Mimosa, lá em Bonito. Aham. Então, aí ele atende os dois. É feito no prata, vende no prata e vende na Mimosa, né? Quando eu tomei muita pancada lá em Bonito, porque eu fui eleito presidente do Contur e aí na gestão do Contur, nas minhas primeiras medidas foi mudar lá o regulamento e botar para fora quem era representante dele mesmo. Então, os segmentos tinham que fazer associação, as que não tinham, fazer uma eleição e pôr um representante do segmento, né? Tá? No Contur. O prefeito, ele se elegeu o prefeito, lá, o seu Nerci, ele falou, bom, esse cara tá no Contur, né? Então, cara, alguma coisa ele é. Aí, sobrinho do Lúdio, cunhado do deputado Paulo Correia.
Aí me chamou para trabalhar com ele. Esses 3 fatores, né? Que se eu estava numa posição de liderança, alguma coisa eu tinha. E aí eu tinha coisa. Aí eu aceitei, foi muito pesado para mim, eu fiquei só 10 meses, porque eu queria trabalhar para tentar fazer que Bonito pudesse prosperar a longo prazo, né? Uhum. Então eu consegui fazer curso de guia, eu era secretário de Turismo e Meio Ambiente, né? Foi um período muito difícil, porque foi pancadaria o tempo todo das pessoas que queriam ser. É porque as E- pessoas relutam pelo novo, e o novo É. incomoda. Não, e eles queriam ser. Eu não queria ser. Meio que um cargo político. Aquilo era uma missão, né? Aham. É uma missão. Sim. É, aí bom, na época, e eu que estava morando em Campo Grande, eu ficava em hotel lá. Então eu tentava arrumar o máximo de coisas para fazer em Campo Grande e eu não pedia diária quando eu vinha para Campo Grande, porque eu achava que aquilo estava errado. Eu nunca ganhei uma diária para vir para Campo Grande. Entendeu? E as diárias que eu ganhava, por exemplo, tinha que ir em Bodoquena. Eu ia no meu carro, que era uma S10 a álcool, que eu bebia um monte. A diária não pagava a despesa daquilo, né? Uhum. Mas eu ia Por em isso todo que era lugar. na status, era a minha missão Era mesmo, uma né? missão, né? Ganhava pouquinho lá, mas aquele valor pouquinho me ajudava, né? Ajudava a pagar o resto da despesa, pagar o hotel, essas coisas. E eu continuei cuidando do atrativo nosso. Aham. Então, na época, eu estava numa pancadaria de Bonito, porque o cara está tentando fazer mudança, conseguiu fazer dois cursos de guia, que era o maior problema da época, e então a pancadaria o tempo todo. E aí teve secretários que achavam que eu ia querer ser prefeito. Aí era pancadaria interna também. Aí, Duro, hein, cara? difícil você lidar com tanta pancadaria. Eu aguentei ficar 10 meses, aí eu fui no prefeito, pedi demissão e consegui fazer minha sucessora. Eu que fez um trabalho excepcional, que era meu objetivo. Eu não tinha objetivo de ficar 4 anos lá. Sim. Bom, aí eu vim inúmeras vezes em Campo Grande conversar com o secretário de Meio Ambiente, que era o Celso Martins, para a gente criar uma APA no Rio Formoso, no Rio da Prata, para proteger. E aí acertamos, fizemos uma audiência lá em Bonito com 200, 300 pessoas no Sindicato Rural. E aí depois não aconteceu nada. O governo é muito lento, né? O governo do estado, não aconteceu nada. Aí eu saí, eu fiquei frustrado com aquele negócio lá. Aí eu escrevi uma lei para proteger o Prata, Prata e o Formoso. Aí eu mandei para o deputado Paulo Correia, ele mandou para o jurídico dele, revisou algumas coisas. Eu tinha proposto para ele fazer uma audiência pública, porque a lei era muito mais restritiva do que uma APA. O que é uma APA, só para as pessoas que A APA é estão uma área de assistindo. proteção ambiental, que ela continua particular. A lei do Paulo Correia também, ela continua particular. Só que a APA tem um plano de manejo que é decidido junto com a comunidade. Então, às vezes ela faz pouca restrição, tá? Mas é melhor, ela cria um ambiente e ela conta ponto por ICMS ecológico bem pouquinho. Essa lei 1871, que o Paulo Correia, que eu ajudei o Paulo Correia a fazer, ela é bem mais restritiva. Ela estabelece uma faixa de proteção de 150 metros, onde não pode ter mineração e agricultura, não pode desmatar. Se já tem pasto na faixa dos 50 a 150, pode continuar pasto, mas não pode desmatar. Pode apicultura e pode ecoturismo. Então deu muito, depois que a lei foi aprovada, deu muita crítica e muito pau. E o Paulo perdeu o voto no meio rural e ganhou voto no pessoal do meio ambiente e também no pessoal do turismo de Bonito, né? Aí demorou muitos anos para o governo do estado reconhecer que ela não precisava ser regulamentada. Então o governo do estado demorou para implementar. Então eu consegui aprovar essa lei, logo depois que eu saí, que fez uma proteção. Legal. Então, que ajudou demais. E aí, depois, com a crise, talvez essa das maiores conquistas. Qual a maior conquista que a gente teve nesse período todo? Antes de abrir o turismo, e meu pai comprou a fazenda por causa disso, a gente ia lá pescar com arpão. Tá? Uma pesca bem criteriosa, né? E normalmente o caçador, o pescador, eles são os maiores conservacionistas. O primeiro parque nacional do mundo foi criado pelo presidente Roosevelt porque ele era um caçador. Esse mesmo Roosevelt que veio aqui, quase morreu na Amazônia lá, descendo em rio lá, ele era um caçador. Ele criou o primeiro parque nacional. Eu fui na casa dele, uma casinha pequena em Long Island, linda a casinha. História linda.
Nossa. eu queria conhecer a história dele. E, bom, então, a gente, desde lá que a gente começou, a gente limpa lixo dentro do rio, limpa as estradas, tá? Tenta melhorar. A gente ia lá acampar, era a fazenda do vizinho ainda, e pescar. E o meu pai falou, pô, todo fim de semana esses caboclos estão lá, meus filhos estão lá. E eu era o que mais ia. Aí ele foi convidado para ir ficar uns dias na casa do seu Janes, que é onde tem o balneário municipal, era do Janes, e foi lá, tomou banho, ele voltou encantado com o Bonito. Aí logo em seguida, um parente do Janes ofereceu para ele a fazenda, tá? Que é do Rio da Prata. Do Rio da Prata, que era metade da fazenda, que tem a nascente do Rio Olho d'Água, que é uma coisa maravilhosa. Ele comprou e eu tive a sorte de ele pôr no meu nome. E aí eu tive um conceito desde o início, falar, aqui a gente não pode tirar madeira. Ele queria que tirasse madeira lá para fazer as cercas. Eu falei, eu dei um nó nele e consegui que ele mandasse as madeiras de Rio Brilhante ou de Miranda, né? Então desde o início a gente quis conservar. Então aquele rio há 45, 50 Mas a Lagoa anos atrás, Misteriosa tá aí também? tá ao lado, que a gente comprou depois. Então esse rio que a gente conhece há 50 anos atrás, que praticamente não ficava turvo, e quando ficava, limpava em um dia, começou a ficar turvo 40% dos dias. Entendeu? Então aquilo deixava angustiado. Aí tem que ter um acidente para poder melhorar, né? Aí, um belo dia, um proprietário rural fez uma conversão de uso do solo para soja, longe do rio. E aquele ano correu muito difícil, não choveu direito, atrapalhou o preparo de solo dele. Aí ele tinha que fazer as curvas de nível, ele não fez. E aí ele plantou, sem curva de nível, sem conservação de solo. Sim. Aí teve o azar, num dia choveu 80, no outro dia choveu 100. Nossa. A fazenda dele desceu pro rio, que tinha umas grotas lá, o Rio da Prata ficou vermelho, 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 zero de visibilidade. Nunca tinha acontecido isso. Aí o pessoal rio abaixo, tem vários balneários, pôs no Facebook, ficaram indignados, ó. O cara nasceu ali na beira do rio, ficou indignado. Aí aquilo aí, teve que ir polícia ambiental, ninguém denunciou ali, a pessoa manifestou indignação. Aí o governo começou a ter que tomar medidas para mudar aquilo. E só que o governo só tomou as medidas porque na velocidade numa velocidade menor do que precisava, o governo sempre é assim, porque teve muita pressão da sociedade. E aí tudo eu era tido como líder. Às vezes coisa que, denunciava e tal, não era eu, mas não, o Eduardo denunciou. Muito produtor rural tinha raiva de mim. Então hoje está melhor. Hoje o pessoal me entendeu que eu não fiz aquelas coisas que eles achavam que eu fiz. Tá? E a gente conseguiu fazer uma lei que protege os banhados do Prata e do Formoso, tá? Que criou uma restrição de uso enorme. Então que só pode virar reserva legal e virar cota de reserva legal. Então protege as nascentes do Prata e do Formoso. Certo. Eu consegui um decreto baseado na lei, que é do Paulo Correia, que estabelece que para você mexer em solo na região de Bonito, da Bacia do Formoso e do Prata, você tem que fazer conservação de solo antes. Tá? E o rio mudou. Hoje nós estamos de volta com o rio de 40 anos atrás. Legal. Então isso aí emociona. Sim. Então é uma conquista. Agora, isso só aconteceu porque teve articulação com a sociedade. A gente tem um movimento que chama Amigos do Rio da Prata, tem conta no Instagram. A gente publica todo dia como é que está o rio, né? Hoje o rio está seco num pedaço, tá bem interessante. Eu ia te perguntar isso. Está seco num Ele pedaço. secou. Secou. Depois eu explico isso aí. Então a gente publica todo dia para ter uma prova que a gente não está inventando as coisas. Porque se a gente tiver que falar com qualquer governo, qualquer coisa, a gente tem. E aí o governo, ele terminou de entender a importância dele cuidar daquilo economicamente e que é compatível tocar isso junto com a agricultura, a pecuária, a mineração. Mineração é mais delicado um pouquinho, mas é com compatível. força de vontade. Você com regras, você consegue levar. Então, o Rio da Prata melhorou demais e o Rio Mimoso, que é uma bacia pequena que cai no Formoso, também melhorou um monte. Ele voltou a ser o rio de 40 anos atrás por um trabalho do IASB, junto com a promotoria, com o Sindicato Rural, com o IMASU, Semadesc.
prefeitura de Bonito, que fez um monte de conservação de solo, cercamento, proteção de nascentes. O rio está com mais água. O rio Mimoso, que sempre foi um rio mais turvo do que o Formoso, está mais limpo que o Formoso. Que bom. Impressionante. O Formoso já é um rio que está com problema porque tem 500 sítios de lazer. É. Tá? Cada um abre uma estrada, mas o governo agora se sensibilizou, criou um grupo de trabalho, elencaram os problemas. A atitude do governo com relação a Bonito hoje é completamente diferente do que antes. Agora eles estão com velocidade. Antes eles se sensibilizavam e não tinham velocidade. Tá? Por exemplo, numa reunião com Jaime Verruc, secretário de Meio Ambiente do Estado, e mais um monte de coisa, a secretaria dele, né? Ele falou que quando dá problema em Bonito, às vezes amigo dele de Paris manda mensagem para ele: ó, o que está acontecendo em Bonito? Entendeu? Então tem O mundo repercussão todo fica sabendo. nacional. Tá? Acho que o Reinaldo ficou bravo comigo, porque uma vez a gente botou um post sobre um problema do Rio da Prata, e no texto a gente pede, tipo, socorro, governador, me ajuda a gente nisso aí, né? Aí eu fiz uma campanha nacional, eu fui diretor da ABETA, que é a Associação Brasileira de Turismo de Aventura. Então eu fiz uma campanha a nível nacional, e juntando todo mundo que eu conheço de meio ambiente, que é bastante gente também, o pessoal botar post ali, sem ficar falando mal, mas pedindo. Entendeu? E aquilo, que na verdade a gente postou num post do governador. Ele postou um negócio, né? Aí nós colocamos lá. E nós conseguimos mais que 1000 comentários, sabe? E ele ficou bravo com aquilo. Mas aí ninguém falou mal dele, porque todo mundo pediu. Pedindo ajuda. Porque o que eu acredito, você não consegue resolver um problema de meio ambiente para manter aqueles rios com essa vida toda e essa qualidade de águas e quantidade de águas, se você não tiver uma união de governo, Sim. sociedade civil, aí entra empresário, entendeu? Você não consegue, porque são muitos interesses. Então, você vai ter que limitar alguns usos. Entendeu? É só no diálogo para conseguir. Ô, Eduardo, e o carbono zero? Antes, rapidinho. Posso fazer rapidinho? Pode, a gente já tá tempo apertado. Ó, primeiro, parabéns, tá? Parabéns pela resiliência, pela determinação. Amor à causa mesmo. Precisa para fazer. É um negócio, ó, prego que se destaca é martelado. Por isso que o pessoal bateu em você. E quando na internet a gente diz que quando tem hater é que tá fazendo um bom trabalho, exatamente. né? Gente, é o seguinte, ó. A gente é mais de 1000 na família do Novocast, então interrompi a Sabrina pra dizer isso, pra você também fazer parte da família do Novocast. Se você ainda não faz, se inscreva no canal, ative o sininho, mande essa mensagem pra todo mundo, tá? Esse bate-papo. Confira os outros bate-papos, são mais de 50 bate-papos, mais de um ano a gente tá aqui. E outra coisa, a gente tá no TikTok também, né? Chegamos no TikTok. Você achou que a gente não ia chegar? Chegamos. Então vai lá no TikTok e se inscreve também. Valeu? A gente tem que ir pra Roda de Tereré, mas antes, inclusive até o que chamou a atenção da gente era trazer você aqui para explicar um pouco sobre esse carbono zero, que você já me falou que vocês estão com carbono positivo. Tenta resumir pra gente aí o que é essa certificação dos seus atrativos. Tá. A Fundação do Turismo fez isso para Bonito. Tá? Aí Bonito deu carbono negativo, então eles tiveram que comprar árvores, plantio de árvores, para poder compensar e ser o carbono zero. Aí eu fui no Bruno, da Fundação de Turismo, perguntar quem que era a empresa, quanto tinha custado, com o processo. Ele deu referências positivas e a gente iniciou o processo primeiro pela Mimosa. Então, na Mimosa, a gente tem, acho que 68% da propriedade é reserva particular. Então, isso sequestra muito carbono. Então, calculou todas as emissões de todos os escopos. Tem um monte de regrinha que eu não sei explicar no detalhe, os nomes técnicos, né? Então, calculou todas as emissões, inclusive do gado, dos porcos, das galinhas. Tá? Olha. Aí tem um gráfico lá do que fala que emite mais, né? Que eu acho que é ligado a alimentos, depois é combustível, né? E aí o que a gente tem placa solar de geração de energia, tem a parte de lixo muito avançada, dentro de uma política de caminhar para lixo usável, compostagem. Compostagem emite bem. Compostagem emite uma coisa pior que CO2. Então, a mata, ela sequestra mais do que o total, do que a gente emite. Então, Legal. deu carbono positivo. Foi o primeiro empreendimento de turismo do Brasil, carbono positivo. Primeiro do Brasil. Eu não sei se do mundo. Teve que perguntar para o pessoal que fez lá.
Aí a gente fez do prata, aí não, no prata a proporção da RPPN em relação à fazenda é menor, eu resolvi falar, não, vamos tirar o gado de fora, então não vamos botar o gado, porque também eu acredito que o gado também sequestra, porque tem um negócio do pum do gado, só que a gente tem um manejo de pasto muito bom, então, e mas a Embrapa está fazendo pesquisa, a hora que tiver mais evoluído isso aí, a gente vai fazer do todo. Mas o prata, o turismo, juntando a RPPN, também deu carbono positivo. Que legal. A gente gastar um pouquinho o tempo de vocês, a gente tem um negócio muito legal, que desde o que a gente começou, há 24 anos atrás, a gente tem reciclagem de lixo. Tem as lixeiras separadas, eu trazia para vender em Campo Grande. E hoje já há algum tempo atrás, a gente está numa política de eliminar os reciclados. Então a gente botou os refrigerantes retornáveis, água mineral retornável, porque aproveita o caminhão que traz a garrafa, sei lá de onde, para levar de volta, que volta vazio, já leva com a garrafa. Chopp em vez de cerveja, daquelas garrafinhas de vidro, que é terrível. Café, o café moe na hora lá naquela máquina, não é mais café de cápsula, que é péssimo. Já não tem copo, copo é de vidro, todos os talheres não tem nada de canudo, nada de plástico. Aí as sacolas que o turista leva com a roupa dele é de TNT, não é plástico. E o lixo dos banheiros é papel, que joga o papel dentro, que aí depois a gente joga no compostagem, fura tudo e molha e joga a folha por cima, um pouco de esterco. Então, aí o detergente é detergente que você compra numa embalagem rígida, detergente e desinfetante. Aí você dilui ele e retorna a embalagem. E aí tem toda a produção de proteínas e de verduras, tá? Que tudo isso diminui gente, a parte de embalagem. Então, agora a gente tem que atuar agora na parte das compras, para a gente comprar com embalagens maiores, embalagens mais amigáveis. Legal. Então a gente vai caminhar nisso. A gente tem um pouco de dificuldade, de vez em quando falta chopp ou falta a garrafinha retornável. Às vezes você tem que comprar um pouquinho do outro. E a gente está numa política. Eu quero acabar com Coca-Cola, com refrigerante, essas coisas. Nós já temos suco de laranja, nós temos suco de laranja e suco de limão. E nós vamos, que é comprado, mas eu já plantei uns 500 pés de limão para descer na fazenda. Legal. E eu quero ter 5 tipos de suco, para que não tenha o refrigerante. Aí vai ter o chopp, porque aí tem a pinguinha na guavira ou no bálsamo. Então tem isso aí, né? E aí o sorvete, essa não está implementada ainda. Aí eliminei tudo que é chiclete, bala, acabou tudo. Não vende mais. Já fiquei com vontade de ir para lá. E o sorvete, a gente vai transformar ele em sorvete de casquinha, porque aí também não tem lixo. Aí tem que terminar o processo, mas eu quero não ter lixo. O reciclável é muito melhor que não reciclar, mas isso que a gente está fazendo é muito melhor. É preventivo, né? Isso a gente, melhor. Isso a gente meio que inventou lá. Lá em Bonito tem uma iniciativa muito boa, que é do Lixo Zero, que está fazendo um dos hotéis, um negócio muito bacana. Mas a gente não se inspirou neles, né? Eu até depois que eu evoluí um pouquinho mais, eu vou chamar eles, que eu quero que eles certifiquem a gente, que eles fazem uma certificação também. Eu acho que eles vão poder aprender um pouco com a gente também, mas eu já conversei com a técnica deles para poder evoluir ainda mais o sistema de lá. É uma pessoa muito inteligente, muito receptiva, né? Legal. Legal, meu. Incrível. Amor à causa eu só mesmo. fiquei com uma dúvida, rapidinho. A Lagoa Misteriosa, quando vocês compraram, vocês já sabiam que ela daquele tamanho, aquela profundidade, aquela beleza? Sim, a Lagoa Misteriosa, a gente ia lá quando não era nosso, quando eu, sei lá, ia lá desde os 20, 21 anos, hoje eu tenho 67, e a gente nadava lá dentro, era uma dificuldade para descer lá, Caraguatá, não tinha escada, não tinha nada, a gente invadia lá e dava uma nadada e ia embora, com medo do dono chegar lá, né? E aí o proprietário faleceu e eles tinham um pouco de investimento, tinham umas dívidas de FCO, e aí eles me chamaram, queremos ofertar para você, e você tem que assumir essas dívidas. Aí eu fui com a minha esposa lá, a lagoa estava verde, ela fica verde 6 meses por ano e azul 6 meses por ano. Aí nós olhamos lá, eu sabia que ela tinha esse processo, a gente conhecia bastante o processo, que lá tinha uma operação turística, a gente era amigo do proprietário, a gente se ajudava. Uhum. E aí eu falei,
E ela estava interditada, porque o proprietário tinha contratado um biólogo que aconselhou errado ele, jogou produto de piscina lá para ficar azul. O proprietário estava numa boa, ele teve uma assessoria de um biólogo. Aí o IBAMA interditou. Na época, eu fui no gerente do IBAMA de Bonito e falei, não multa eles fizeram isso aí na inocência, tanto que eles vieram aqui apresentar na cidade. Eles vieram apresentar o que eles fizeram na cidade, vocês foram convidados. Aí o diretor do IBAMA lá era muito gente boa, um cara ambientalista, verdadeiro mesmo, médico, e não multou, mas interditou. Quando eu comprei, estava interditado. Aí eu falei para minha esposa, talvez a gente nunca consiga abrir isso aqui, mas essa mata linda, a gente vai preservar e talvez a água que nasce na nossa fazenda passa por aqui. A gente não sabe, mas talvez. Ela falou, a gente ia se apertar para comprar, mas ela falou, topo. No dia de passar a escritura, o sobrinho do seu Júlio, que era um dos sócios, pequeno, ele falou para mim, eu só vendo porque é para você, porque eu sei que você vai cuidar. Legal. Então, coisa. E a gente cuidou, fez todo um trabalho. A lagoa ficava vermelha porque descia água de estrada que ele tinha feito perto lá. Eles não tinham conhecimento. Sim. Aí eu eliminei aquelas estradas, fiz um monte de coisa, fiz barreira de pedra que o pessoal usa no Nordeste. A lagoa não fica mais vermelha. E ela não, quando ela fica verde, ela mantém com 2 metros de visibilidade. No primeiro mergulho que eu fiz, ela estava verde e estava com 0 de visibilidade. Acho que eu enxergava isso. Eu mergulhei com cilindro, junto com um técnico, né? De descer um pouco, porque quando você desce de 10 a 20 metros, você chega na água azul lá embaixo. Então, ela não fecha para quem tem um curso avançado, ele pode ir o ano todo lá. Só que dá muito medo. Quem não é mergulhador, na época não tinha curso, né? Fica com medo, né? Então, Tinha não alguma pode. pedreira lá antes, alguma coisa? Não, ela sempre lá foi, é uma dolina. foi sempre É uma foi dolina, assim. é um afundamento de solo, tá? Que aí aflorou o lençol Que freático. lindo. Que A Lagoa Misteriosa tem 200 e quase 240 metros e não sabe o fundo. Olha. Porque o mergulhador chegou nessa profundidade aí, e não chegou no fundo, aí ele desmaiou, ele narcosou, que chama. Aí a sorte que ele estava positivo. Se ele tivesse negativo, ele tinha morrido. Porque você no mergulho, você pode estar neutro, positivo ou negativo. Tá? Quando você está positivo, você sobe. Entendeu? Aí você fica regulando o ar que está aí no colete para dar esse equilíbrio. Aí ele subiu. Aí tinha uma pessoa esperando ele, não sei se a 150 metros, segurou ele, para fazer a descompressão, mas aí fez menos, aí foi subindo, levou, ele já estava todo... Aí botou no avião, levou, tem que ir em baixa altitude, uma operação de guerra. Aí o cara tá vivo. E o cara é um explorador, eu acho que é quase que um maluco, né? E aí eu não tenho notícia se ele fez mergulhos mais profundos que esse, né? Eu acho que um dia a gente vai ter que arrumar uma parceria com a Petrobras, com alguém, para descer um Olha robô lá só. embaixo. Pra tentar. Porque deve ter fóssil de dinossauro lá embaixo. Deve ter bastante coisa. Só que vai ter que cavucar um pouco, porque tem muito sedimento lá embaixo. Né? Desceu muito sedimento pelas paredes e a gente conseguiu bloquear. Hoje não desce mais sedimento. Legal. Cai as folhas, um pozinho e tal. Que loucura. Então, a Lagoa Misteriosa, é por isso que é o nome A misteriosa, gente passeia olhando de cima, mas pode também mergulhar. Pode hoje. mergulhar com o cilindro e tem a flutuação. E é lindo você ficar a 6 metros, 8 metros de profundidade, olhar para cima, você vê as árvores fechando em cima. Que lindo. Nossa. E os raios de luz, o jeito que ele bate, a lagoa é muito diferente. E ela também é 24 graus, 25 graus o ano todo. Que gostoso. Por que ela fica verde? Eu deduzi isso. Aí eu contei para um limnologista, eu acho que na lagoa acontece isso. Ele olhou para mim e falou, mas Eduardo, isso é óbvio, isso é clássico da limnologia. Aí eu falei para ela, por que ninguém me falou isso aí? Eu tive que deduzir isso aí. No inverno, a temperatura fica fria, a água começa a girar, a temperatura de baixo está quente, ela sobe e leva todas as algas lá para o infinito lá. E ela fica com visibilidade 55 metros. É raro os lugares do mundo que você tem uma visibilidade de 55 metros. Caramba. A gente mede todo dia a visibilidade com uma técnica que chama disco de sec. E mede, registra, mesmo quando ela está turva, mede todo dia. Então, a lagoa é sensacional como atrativo. E agora a gente vai fazer se não sabia como é que ia ser o movimento, fizemos um receptivo pequenininho, agora a gente vai fazer uma
um novo receptivo ao lado, que vai ser grande, com mais banheiro. O turista reclama um pouco, tem pouco banheiro e tal. Mas, de novo, a gente não sabia como é que ia ser o movimento e também não tinha dinheiro, né? Sim. Você vai comprar o Faz lugar, quanto tempo fazer que ela plano de abriu já, manejo. que você conseguiu trabalhar? Eu acho que faz uns 15 anos. Eu sou ruim de data que não E, acaba e eu mais. não fui lá ainda, e nós Sim. temos que ir lá Vamos ter que conhecer. conhecer, Vamos fazer um podcast improvisado de lá. Vamos! Já Já é pensou? Que segunda, hein? legal. Já é segunda. Ódio, meu diretor. Então, pra Vamos pra fazer roda. uma natureza. Seria incrível. Vamos pra pegar roda os de tereré? presentes? Vamos dar os Ó, presentes agora é rapidinho, a hora A gente não consegue, mais né? legal do podcast, aonde chega aqui os presentes pro nosso convidado. Aqui é da Malu Pires, um beijo pro Cássio. É como se fosse um ó. agradecimento aqui por você Tá. estar aqui, né? Compartilhando conteúdo. Olha que lindo esse chapéu pro Eduardo Muito obrigado. Coelho. O que mais que a gente O que mais tem que a gente aqui? tem? Tchugou o Beijo, Carandá. Malu. Aí, ó, ficou bom, hein? Oh. Olha lá. Dá um corte bonito, hein? Ó, to go. Se você dessa correria sua aí, vai pra Bonito, volta uma hora, procura lá a Fer, tem de tudo lá. Ajuda aí, Júnior. Comida congelada. Comida congelada. Não sei o que que ela mandou aqui pra você. Vamos Vamos dar ver. uma olhada aqui, o que ela mandou. Menos Ó. tempo na cozinha, mais tempo pra você. Bolinho É. de milho. Tem refeições Pão de completas, queijo tem de com tudo goiabada. lá. Aí sim, hein? Só Isso aí com colocar doce de no- leite, Pô, nós temos que rapaz. assar doce de uns leite. desses pra nós aqui, Tem né? aí um air Fernanda, fryer pra isso gente aqui, ó. fazer um lanche aqui. Isso mesmo. Ó, tem aqui obrigado. também, Eduardo, um voucher do nosso parceiro do Leonardo, do Léo Alencar. Ele tem uma loja de sneakers, são uns tênis chiques aí importados. Fica lá no The Place, é um voucherzinho pra você conhecer. Tem também um kit da Erva Mate Santo Antônio. Tem chá Tem também. a canequinha com a bomba, ó. Isso. A erva mate Santo Antônio pra você. E a sacolinha, gente, olha que linda a sacolinha nova. Maneiro, né? Sustentável. Temos Ah, tem também a nossa caneca, pra você não esquecer da gente. Eu vou Tomar um querer. café. Eu vou- Ó, do NovoCast em parceria agora com a Novo Normal, agência de marketing, tá? Pra você levar. E temos uma parceria com o Ecopark Clube. Já conhece o Ecopark Campo Grande? Não. O maior parque aquático do Mato Grosso do Sul. Fica aqui em Campo Grande, a galera tá vendo na tela, mas é um lugar incrível, surreal, e você vai poder conhecer lá. A gente vai te dar algumas cortesias para você ir lá conhecer esse lugar incrível. Beleza. Bom demais. Não. Parceria da Qualisalva também. Qualisalva tá sempre com a gente. E posso sair correndo da Impress. Beleza? Terminamos? Fala. Não, eu vou querer vir 2 vezes por ano aqui pra dar presente. A gente inventou um negócio lá, o visitante tira foto, tem equipe de fotógrafos. Quando chega na sede, ele pode comprar um pacote de foto, não comprar nada, ou comprar 4 fotos. E a gente imprime uma caneca com a foto dele na hora na fazenda. Que legal. Fica linda a caneca. Então, aí se a pessoa leva o pacote, ele compra a caneca por um preço muito promocional, né? Então faz um sucesso danado. Eu adoro caneca, eu tenho coleção de caneca. Então é o Pronto. seguinte, ó, Tem gente, mais ó, a nossa aqui, aí já tive uma agora. ideia aqui agora, entendeu? Naquela foto do final a gente tira, quando a gente for lá a gente faz a caneca especial dessa foto aqui que a gente tirou hoje. Tira a foto, você me manda, eu imprimo lá. Pronto, aí, ó, uma coleção de caneca, pronto. Legal, vai ficar aqui na nossa prateleira. Vamos pra roda de tereré. A roda de Vamos tereré lá. é o seguinte, ó. A gente vai fazer perguntas rápidas pro nosso convidado. Nosso convidado também responde de forma rápida. A gente já tá encaminhando pro final, tá? Então, vamos lá. Sabrina, começa? Ah, eu Por começo. favor. Tem que ser bem rapidinho, porque o nosso tempo já tá esgotando. Eduardo, como você se define? Uma palavra nessa jornada linda que você contou aí, desde a tua infância até aqui. Quem é o Eduardo? Eduardo Coelho. O Eduardo é uma pessoa que gosta de fazer as coisas bem feitas, que não está focado na rentabilidade máxima das coisas e quer fazer as coisas de uma maneira sustentável e inclusiva. Pode parecer demagogia, mas é assim que eu Legal. sou. Legal. Maravilha. Seu maior defeito e sua maior qualidade, Eduardo? Eu acho que eu sou uma pessoa, eu me considero tímido, eu estou trabalhando isso aí para tirar um pouco essa timidez, né? Eu acho que vem lá desde não chegar direito quando criança, você começa a não conhecer as pessoas, né? E talvez a maior qualidade é ser perseverante e otimista. Tá? Legal. Por exemplo, e aí isso junta, vamos dizer que você falar pragmático, né? Então, um pouco como engenheiro é pragmático, né? Uhum. Então, tem as dificuldades, mas vamos ver o que é possível fazer e vamos fazer acontecer. Legal demais. Legal. Perfeito. Tem algum hobby, alguma paixão? Eu gosto muito de fazer caminhada, né?
fotografar passarinho, que eu tenho que gastar mais tempo nisso, né? Eu sempre fui muito forte nos esportes, né? Aí a gente vai ficando com dor daqui, dor dali, vai diminuindo, mas eu tô trabalhando isso aí, né? De coisa. E paixão à família, né? Que gostoso. Legal. Você gosta de mergulhar? Você faz mergulho ou não? Você faz mais Eu faço mergulho com cilindro, né? Mas não faço com muita frequência, né? Eu tive um descolamento de retina uns 15, 20 anos atrás. Foi tirando uma máscara no escritório, testando uma máscara de um representante, que eu não entendi direito aquilo, mas que eu acho que não é aquilo que faria, mas no meu caso foi o gatilho ali, foi isso. E aí o mergulho eu fico com um pouquinho de medo, assim, tem um gatilhozinho. Mas eu mergulho, né? E eu gosto muito de mergulhar com cilindro. Você parece ser bem tranquilo. O que te tira do sério? Tá. Ou não? Você é sempre tranquilo assim? Não, eu sou, assim, eu não gosto muito de incompetência, né? De falta de comprometimento das pessoas, né? Mas eu trabalho para mim ter mais aceitação com isso aí, né? Então, trabalhar um pouco a intolerância, Porque não é todo mundo que é igual a gente, né? Sim. Então, por exemplo, eu diria que à medida que vai ficando mais velho, vai melhorando, né? Então, eu acho que eu sempre fui um tanto intolerante, ansioso, apressado. E uma vez o tio Lúdio falou na casa dele, eu gostava muito de visitar ele, é muito sábio. Eu sempre tenho que ficar preocupado quando nas reuniões você é o cara mais velho da reunião, né? E aqui eu sou o mais velho, né? Então, bom para nós, né? Muito aprendizado. Tá sendo muito frequente eu ser o mais velho na reunião, né? Mas tem que manter um espírito jovem, fazer bastante exercício, cuidar da saúde. Isso aí. Legal. Que legal. Que pessoa mais marcou sua vida? Talvez eu acho que é o meu avô, né? O meu pai, o tio Lúdio. Vamos falar que não falar uma pessoa só, né? Então, grande admiração por essas pessoas. Acho que você não falou o nome do seu pai. Hélio Martins Coelho. Hélio Martins Coelho. Ele foi vice-reitor da Federal aqui, ele estruturou o curso, ajudou a mudar o conceito do curso de medicina, colocar uma coisa mais parecida com os Estados Unidos, da integração com a sociedade. Foi presidente do sindicato da CRISUL, Associação dos Criadores do Mato Grosso do Sul, que tem o parque, que inclusive tem o nome do meu avô, Parque Laucídio Coelho, e foi presidente do Sindicato Rural. Então, ele sempre teve uma atuação muito forte nessa parte de associações, de comunidade, né? Aproximar os técnicos da sociedade. Eu sempre tive muito essa atuação. Eu fui presidente fundador do Secov, presidente fundador da Repans, presidente fundador da Trator, presidente fundador do IASB, participei da fundação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, fui presidente do Comitê de Bacia do Miranda, né? Fez muita coisa. Então a gente... E agora eu voltei a ser presidente da Trator. Acabei de ser eleito de novo, a gente vai fazer uma mudança lá, transformar em conselho, vamos ver se o pessoal aprova, né? Porque a ideia é ter um conselho, ser um processo menos centralizado no presidente, e você vai mais devagar, mas vai mais sólido, né? Você é uma pessoa muito ativa, com muitas inovações, mas o que é sucesso para o Eduardo? É fazer bem feito, né? E de uma maneira... Eu acredito... Talvez tem que ser mais cumprido um pouco se vocês querem. Eu acredito que a gente tem que fazer de um jeito que a sociedade se beneficie. Que não adianta você ser corporativo, ficar olhando só o seu, porque aquilo não vai prosperar. Entendeu? Ótimo. Então, eu me sinto muito melhor quando a gente consegue fazer um processo mais inclusivo. Legal. Isso é muito bom. A gente fala de abertura para a vida quando você faz para as outras pessoas. Que legado que você quer deixar? Já pensou nisso? Tá. Eu gosto muito de falar, por exemplo, essa conversa aqui, no começo eu falei, vamos falar mais curto, aí você começa a falar da história, do que fez nessa área de meio ambiente, tá? Eu acho que a sociedade, ela está evoluindo, mas ela precisa evoluir muito nessa parte por exemplo, a propriedade nossa, tá? Ela é extremamente produtiva na parte de pecuária. Tá? É uma das maiores rentabilidades por hectare. Entendeu? E isso é totalmente compatível com o meio ambiente. Tá? Eu usando aquele conceito do meu avô, bota a natureza para trabalhar ao seu favor. Entendeu? Então eu quero
o legado é a gente ajudar nesse movimento das pessoas entenderem que produção é compatível com o meio ambiente e ela é mais rentável fazendo isso. Então, eu gosto da palestra, porque a mensagem que eu tenho que passar no final é essa, tá? De que dá para a gente trabalhar com o meio ambiente. E é muito prazeroso fazer isso. Legal. Então, Legal demais. Muito bom. Você tem um sonho que você ainda não realizou? Eu quero ver se nos próximos 20 anos, né, 20, 25 anos, a gente consegue botar a região da Serra da Bodoquena como um conjunto nesse negócio da sustentabilidade aliada à produção. Legal. Eu sinto que em alguns lugares a gente está perdendo, ainda está piorando, e porque cada um, por exemplo, lá é tão bonito aquele lugar que cada um quer ter um naco daquilo lá, né? Ele quer ter um pedaço daquilo ali para ele ir lá, ou para ele ganhar um dinheiro lá, que são sentimentos legítimos, né? Só que a gente precisa criar limitações e maneiras de usar, para que aquilo seja sustentável. Por exemplo, o Rio Formoso não aguenta 500 sítios de lazer puxando água, com cada um com a sua estrada. Começa a ir sedimento para o rio. E a gente tem um desafio enorme que é a cidade, né? As cidades de Bonito e Bodoquena precisam fazer drenagem de águas pluviais e asfaltar 100% das cidades. Elas estão na bacia dos principais rios lá. Jardim já está na bacia do Rio Miranda, então é mais tranquilo. Mas a gente tem que salvar o Miranda também, porque os peixes já estão com dificuldade de subir o Rio Miranda. Então nós vamos fazer uma expedição, se não me engano, dia 5 de setembro agora, juntando várias ONGs, para a gente descer 9 quilômetros de Rio Miranda, coletando lixo, fazendo todos os registros de problemas na mata ciliares, assoreamento, para buscar sensibilizar. A gente vem falando nisso há já mais que 5 anos, mas não estamos conseguindo sensibilizar a sociedade. Então não é fazer denúncia, é sensibilizar. Falar, todos juntos vamos tentar mudar essa situação aqui. Porque o agricultor, o pecuarista, e a cidade também, quando ele está deixando a água de chuva ir com força para o rio, levando o solo dele, ele está perdendo o maior patrimônio dele. A cidade fica toda esburacada. Então a gente precisa de conservação de solo, reter o solo dentro das propriedades, reter a água, porque ela, em vez de dar uma enchente maluca, ela vai nascer nas nascentes e ela vai ter mais água dentro das fazendas para a agricultura, para os animais, para o pasto. Então, isso a sociedade, uma parte, entendeu isso. Mas a gente tem uma grande parte do produtor rural que ele tem um sentimento de que ele está sendo ameaçado pela sociedade, porque ele toma muita pancada. Tem um cara que faz um problema lá na Amazônia, já é culpa do cara aqui. Entendeu? É sempre que muitos passam ele, a grande mídia, às vezes passa ele como vilão. Certo. Então, as lideranças de classe estão trabalhando muito para melhorar essa imagem, para melhorar coisa. E hoje, por exemplo, a FamaSul fala, são casos pontuais que tem problema na região de Bonito. Sim, na zona produtor rural, lá em Bonito, é pontual hoje o problema. Acontece às vezes um problema aqui, você vai lá, conversa com ele e resolve. Agora a cidade não. A cidade é bem mais difícil de arrumar, e o sítio de lazer. Mas o governo agora criou o grupo de trabalho e vai caminhar isso. Então, meu sonho é a gente conseguir fazer o sistema todo lá, e a gente precisa do Rio Miranda também, ficar um negócio maravilhoso, que a gente vai ter muito orgulho daquilo, e aquilo vai continuar gerando esse deslumbre das pessoas, gerando renda para a comunidade. Legal. Se depender do Novocast, agora né? a gente é amigo, quem vem aqui, né? A gente já se conheceu, ficou mais à vontade. Tem alguém que você pensa, puxa vida, aquela pessoa tem uma história legal, ela tinha que estar aqui no Novocast contando essa história? Vem algum nome Acho na que sua você falou mente? O Kenneth Correia. O Kenneth Correia, Porque, tá. inclusive, ele pode trazer umas fotos dele pescando com arpão lá no Rio da Prata. Para lembrar. O Kenneth é muito rodado aí, né? Show. Legal. Tem uma história de vida. A gente desceu o Rio da Prata com ele 15 quilômetros, há uns 4 meses atrás, pegando um pouco de lixo. Tinha muito pouco lixo, porque lá a gente já pegou muito. E não é um rio que tem cidade perto, né? Então é menos lixo, né? Mas pegamos, certo, uns 80, 100 quilos de lixo entre 3 pessoas, né?
Então, foi uma viagem não com esse objetivo de pegar lixo, mas você não aguenta. Quando é um lixo, você tem que pegar. E sim de contemplação do rio, né? E aí não vamos fazer de novo. Então, ele conhece bem a região de Bonito e conhece o mundo, né? Legal, gostoso. vamos Quer conectar. escolher. Seguinte, a nossa última pergunta, se você tivesse 1 minuto só, 1 minutinho, e pudesse deixar uma mensagem que vai para 8 bilhões de pessoas, todas as pessoas do mundo vão ter a sua mensagem, a oportunidade que o divino tá te dando. E aí, olhando para aquela câmera, que mensagem você deixaria para o mundo? Bom, você ganha muito mais, você tem muito mais rendimento se você viver em harmonia com o meio ambiente. Muito bom. Uau, É, bom. tem tudo a ver com não gastei 1 minuto. tudo a ver com É, a força da natureza. Exatamente. Eu fiquei Muito bom. encantado aqui com esse bate-papo. Você trouxe para nós aqui que essa inovação, né? Você está sempre buscando inovar, mas trazendo aquela sabedoria do seu avô, do seu pai, do seu tio que você falou aqui. É muito gostoso ver isso, o quanto a sabedoria nos faz transformar muitas coisas. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Demais, ó, olhando você aqui, a gente batendo papo, eu lembrei de um filme, é um filme de 2023, inclusive recomendo pra todo mundo, chama Dias Perfeitos, né, e fala sobre uma sabedoria de um senhor, né, que consegue olhar pra natureza e ver o quão ela é importante e o quanto ali, olhando pra natureza e vendo aquilo, o quanto aquilo é importante. E eu lembrei de uma frase também do Platão, que ele fala que a virtude é tímida, né? Ela não fala muito, ela não diz muito, mas o comportamento da gente é o que faz a gente ser reconhecido. Acho que as coisas que você fez, né, as pessoas que se conectaram com você, foi muito por conta do teu comportamento. Uma coisa que me impactou bastante foi quando falou assim, eu vou vender pra você porque eu sei que você vai cuidar, né? Isso é fruto do comportamento, de tudo que você construiu ao longo da tua trajetória, e é por isso que as pessoas enxergam em você. Virtuoso demais, muito obrigado, feliz demais de conhecer você, de conhecer um pouco da tua história. Pena que a gente tem pouco tempo, quem sabe a gente não faz um podcast lá diferente, né? Quer falar? Não. Eu quero pode falar, agradecer Sabrina. também ao Diogo, né, que recomendou. Não, vocês têm que falar com o Eduardo lá do Rio da Prata, porque o trabalho que ele está fazendo com carbono, o Bruno, com carbono zero e tal. Então, obrigada, né, para quem tá ouvindo, assistindo a gente. Vão lá conhecer. Se você ainda não conhece o passeio do Rio da Prata, da Lagoa Misteriosa, eu não conheço. A gente vai ter que ir lá conhecer. Vamos lá. Na Estância do Mimoso. Então, muito legal saber a história, da onde veio, as dificuldades, né? Porque hoje a gente olha e fala, nossa, mas é tranquilo, a vida boa ser dono de um atrativo e você saber tudo o que aconteceu até chegar até aqui. Então, parabéns. Que Deus abençoe você, sua família. E o NovoCast é isso também, é falar da cultura do nosso estado, é contar um pouco do nosso turismo, do que a gente tem para fazer aqui. Então, muito obrigada por você ter estado aqui com a gente hoje, tá, Eduardo? Muito obrigado. Valeu. Valeu. Então valeu, gente. Pessoal, não percam. Curte, compartilha, manda pra todo mundo, se inscreve no canal. Valeu! Valeu, tchau, tchau.